Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de la Villanueva. Quando eu vejo essa discussão do Supremo Tribunal, e em particular a declaração do ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso, defendendo descaradamente a legalização do aborto e inclusive absolvendo pessoas que estavam praticando essa atitude criminosa, eu penso aquela história do Talleyrand quando Napoleão Bonaparte chegou com aquele nobre decrépito e disse: Senhor Talleyrand, você é um pedaço de merda com meias de seda. É isso que eu penso que, às vezes, de certos ministros do Supremo. São verdadeiros pedaços de merda revestidos de toga. Porque é inadmissível que certas pessoas, por mero proselitismo político e mero proselitismo ideológico, adulterem descaradamente as leis em causa própria ou em causas ideológicas que não refletem o costume e não refletem nem mesmo a moralidade e nem a dignidade humana. Quando observamos, por exemplo, o caso do Supremo Tribunal Federal tentar legalizar o aborto através de um caso isolado, mas obviamente um caso isolado que pode gerar precedentes para outros casos, nós percebemos o quanto o Supremo Tribunal Federal atualmente é causa de instabilidade política e jurídica em nosso país. Eu estava lendo aqui as declarações, pelo menos aqui está na imprensa, sobre o que o tal do Luiz Roberto Barroso falou para defender a legalização do aborto. Eu vou ler aqui a matéria. Ao apresentar o seu voto, Barroso acrescentou um segundo argumento a favor da soltura dos acusados, ou seja, das pessoas que praticaram aborto, que têm clínica de aborto. De acordo com o ministro, os artigos do Código Penal que tipificam o crime do aborto não são compatíveis com a Constituição de 1988. Olha a bosta! Ou seja, o cara faz uma interpretação completamente adulterada tanto da Constituição de 88 como também do Código Penal de 1940. Como o Código Penal de 1940 é anterior à Constituição, portanto, os artigos devem ser interpretados de forma a excluir a incidência do crime quanto à interrupção voluntária da gravidez é realizada no primeiro trimestre da gestação. Bom, eu não sei qual é a relação do cu com as calças, já que a Constituição brasileira resguarda o direito à vida. E se entendermos do ponto de vista científico e biológico que o direito à vida começa com a fecundação no ventre da mãe, então nós não podemos afirmar que seja constitucional, por exemplo, a legalização do aborto. Vamos lá. Acompanhar o voto do ministro Barroso, Rosa Weber e Edson Fachin. Outro pedaço de merda travestido de toga. Mas é esse que vai, vamos lá. De acordo com Barroso, a vida potencial do feto é evidentemente relevante, mas a criminalização do aborto antes de concluir o primeiro trimestre de gestação viola diversos direitos fundamentais da mulher, além de não observar suficientemente o princípio da proporcionalidade. Vamos analisar uma coisa. Desde quando os direitos fundamentais da mulher, ou sabe-se lá o que é isso, está acima da vida que ela é obrigada a preservar enquanto mãe? Eu fico pensando, senhor Barroso, o senhor é idiota, ou o senhor é mau caráter, ou é mal intencionado para chegar a esse ponto? Porque percebemos que o senhor, logicamente, não sabe o que é proporcionalidade e não sabe nem mesmo o que é o direito. Porque não existe direito da mulher de matar o seu próprio filho. E observemos que o feto não é uma vida potencial. A não ser que você ache que o feto seja um ser inanimado. Ele não é, ele é uma vida já. Ele tem pulsação, ele tem todos os elementos de desenvolvimento de um ser humano. O feto como embrião, como um recém-nascido, como uma criança, como um adulto e como até uma pessoa morta, são fases da mesma existência de um ser humano. Ou seja, existe uma unidade essencial de um ser em várias etapas da existência que começa no ventre da mãe até a morte. Nós percebemos duas coisas aqui. O senhor Barroso não sabe biologia, ele deve ser burro em biologia. Tem muitos aí que só estudam para concurso, mas não estudam outra coisa. Então é uma merreca em todo o resto. Mas até mesmo no âmbito do direito, ele não sabe usar a lógica. Porque ele não sabe o que é proporcionalidade. A vida humana está acima dos desejos caprichosos de uma mulher de querer matar seu filho ou de querer abortar. É uma questão de hierarquia de valores aqui. Na cabeça dele, a Constituição de 88, que diz que a vida é um direito fundamental,
não vale para o feto e o embrião que está no ventre da mãe, que está desenvolvendo todos os seus elementos vitais. Não somente desenvolvimento, ele já é vida, mas ele está desenvolvendo. Existe um processo para que ele nasça, um processo para que ele consolide todos os elementos necessários para que ele viva, inclusive fora do ventre da mãe. Mas o senhor Barroso inventa justificativas espúrias para matar uma criança. Vamos mais além. Segundo o ministro, a criminalização antes do terceiro mês de gestação viola a autonomia da mulher. Eu pergunto, qual é a diferença da autonomia antes do terceiro mês e depois do terceiro mês? Qual é o critério desse idiota para dizer que um certo prazo de tempo viola a autonomia da mulher e o outro prazo de tempo não viola? Então quer dizer o seguinte, se até o terceiro mês de gestação a mulher tem sua autonomia violada, mas depois, digamos que chegando 3 meses e 1 dia de gestação, essa mulher já não tem sua autonomia violada. Em suma, é uma coisa assim tão esquizofrênica, tão retardada, que só mesmo o PT para colocar gente desse nível em tribunal de grande monta e de grande importância do nosso país, né, das instituições do nosso país. Mas vamos lá. Segundo o ministro, a criminalização antes do terceiro mês de gestação viola a autonomia da mulher. Não sei qual é a lógica disso. Eu não sei nem o que ele quer entender por autonomia. Porque uma mãe não é autônoma ao filho se entendermos que ela não tem o direito de matar o seu filho e nem mesmo de recusar o atendimento ou então o socorro e os cuidados que o filho tem por direito. É uma inversão completa do direito que esse imbecil está falando. Vamos lá. O direito à integridade física e psíquica. Eu fico pensando cá com meus botões. Desde quando legalizar o aborto é a preservação de integridade física e psíquica? E desde quando ter filho afeta a integridade física e psíquica da mulher a ponto de negar a sua própria natureza de maternidade? Os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Ih, Barroso, tenha vergonha na sua cara. Esse discursinho de ser acadêmico. Realmente, olha, eu acho que, na verdade, se cometeu muita injustiça com Talleyrand, porque, embora ele fosse um pedaço de merda com meia de seda, ele era uma pessoa intelectualmente muito superior a você. Mas vamos lá. Igualdade de gênero. O que tem a ver o cu com as calças? O que tem a ver com a questão da igualdade de gênero? Eu posso falar da igualdade de gênero entre homens e mulheres se eu nem tenho capacidade de ter filho, porra? E se eu tenho que meter o filho numa mulher? Além de provocar discriminação social e o impacto desproporcional da criminalização sobre as mulheres pobres. Segundo a lógica desse povo, mulheres pobres, propriamente dita, elas têm que matar os seus filhos. Elas têm o direito de matar os seus filhos. Mas vamos fazer a seguinte pergunta. Por que essa babaquice de dizer que nós temos que defender o aborto para preservar as mulheres pobres? Você acha mesmo que você está preservando os pobres quando você dá, entre aspas, o direito de eles mesmos matarem seus próprios filhos? Eles mesmos matarem a mulher matar a sua maternidade? Olha só a lógica dele. A mulher pobre tem o direito de matar o seu filho, tem o direito de simplesmente jogar o seu filho na lata de lixo hospitalar. Eu não entendo esse privilégio que esse pessoal quer dar de recusar a descendência dos pobres, de recusar aos pobres as suas famílias. Na verdade, a gente pode dizer que entende sim. Sabe por quê? Isso tem uma palavra, chama-se eugenia. Nada mais do que isso. Toda essa lenga-lenga a favor dos pobres é para reduzir o número de pobres. Esse filho da puta, como esses outros aí, não defendem pobres porra nenhuma. Eles querem sacanhar com os pobres, justamente fazendo o quê? Do aborto uma espécie de controle de natalidade. Ou seja, você cria uma cultura de morte, você cria uma institucionalização do mal, seja através de um incentivo cultural à prática do aborto, como também a institucionalização. Quando falamos de institucionalização, nós estamos dizendo o seguinte, que vão ver entidades que vão agir na sociedade para que os meios abortivos sejam praticados, para que o mal seja praticado. E observe a perversão desse juiz. Ele está querendo legitimar culturalmente, legitimar moralmente, socialmente, a prática da mãe matar o seu filho em nome de uma suposta proporcionalidade. E isso porque ele está absolvendo não somente a mãe,
como também as pessoas que praticaram aborto na mãe, médicos que estão rasgando o juramento de Hipócrates. O que é que você pode pensar de um juiz do Supremo como esse? Do caráter desse homem. O que é que você pode pensar disso? Você pode pensar que esse sujeito não vale nada. Que, na verdade, a toga só serve como um ornamento para verdadeiros pedaços de merda. Com umas meias de seda, na época de Talleyrand, com umas perucas empoadas com um pó de arroz no rosto, também serviam para simplesmente travestir verdadeiros pedaços de merda. Perdoem-me a minha indignação, mas o que nós vemos isso é completamente vergonhoso. E detalhe, o senhor Barroso não estava sozinho nesta decisão. E ela foi feita justamente numa situação em que as atenções estão sendo visualizadas para uma tragédia, que foi o acidente aéreo que matou o time da Chapecoense. Então observem esse grau de canalice. A tentativa de forçar a sociedade a uma situação que não quer. Porque quem tem que decidir sobre a legalização ou não do aborto, se é que podemos entender assim, porque, na minha opinião, eu penso que questões com aborto nem deveriam ser discutidas. Só na democracia liberal decadente é que se discute legalização do aborto, legalização das drogas, justamente porque é uma depreciação da liberdade pelo voluntarismo, pelo relativismo moral. Mas, se falarmos de instituições ou de leis, pelo menos a mudança, o aspecto material, né, o aspecto da ação, da mudança da lei, quem tem que fazer isso é o legislativo e não o judiciário. O que o senhor Barroso está fazendo é legislando penalmente. Ele está legislando como uma Assembleia Constituinte sem ter as prerrogativas para tanto. Ou seja, é um usurpador. Isso é evidente. Eu pergunto para você uma coisa. A legislação penal proíbe o aborto. Onde isso se confronta com a Constituição de 1988? Uma vez que a Constituição diz que o direito à vida é um dos elementos fundamentais protegidos pela própria Constituição. E quando nós falamos de vida, não falamos somente de uma vida de um ser humano que nasceu, mas sim também aquele que está no ventre, formando todos os seus elementos necessários para que ele saia e que ele vire um recém-nascido, e depois uma criança, um adulto e assim sucessivamente. Veja, eu sou um acadêmico de direito, ou pelo menos fui. Eu sou advogado. E eu realmente não pretendo ser ministro do Supremo. Mas quando você vê um tipinho desse tão patético, que não sabe elaborar um raciocínio lógico, eu fico pensando cá com meus botões. Da mesma forma que o Congresso Nacional está pedindo para ser fechado, eu acho que o STF tem que ir no embalo junto. Porque realmente, esse STF, que supostamente serve para guardar a Constituição, na verdade está destruindo a estabilidade política do país.